porque Deus é amor. Ora, veja que quando nós amamos ao próximo, nós trazemos à tona aquele sentimento mais nobre do homem, que é o amor. E o amor, não o amor nesse sentido que nós temos de paixão, as pessoas se confundem muito, né? Amor e paixão são coisas distintas. A paixão, ela acaba sendo muito mais uma impulsividade que ela pode ser descontrolada, nos cegar. E aí nós vemos muitos casamentos que se desfazem depois de um tempo, porque acaba a paixão, porque a base não é sólida. O amor, esse sentimento sublime, é muito mais do que isso. É o foco de todos aqueles nossos desejos para o bem. E por que aquele que não ama não conhece a Deus? Porque Deus é amor, Deus é expressão. Nós costumamos, há uns anos atrás, algumas centenas de anos atrás, definir Deus como uma personalidade humana, com atributos humanos. Um Deus seria um Deus antropomórfico, não é um Deus que espiritismo ensina. Algo que supera a nossa compreensão, mas que nós sabemos que não é um senhorzinho barbudo que fica no céu, não. O que mais podemos nos aproximar? Deus é Jesus, o nosso modelo de guia. E se Deus é amor e nós amamos, nós nos aproximamos dele. E de fato, quando nós começamos a praticar a caridade, os preceitos do Evangelho em nossas vidas, é como se a nossa visão espiritual, a nossa percepção, o sentido que nos falta para perceber Deus, diz os Espíritos, número 10, dos Espíritos, podemos conhecer a Deus, não falta-nos o sentido. Mas quando nós vivemos o Evangelho, como falamos ali na família, trazendo alegria, vindo com paz, ou na rua, sendo gentil com os outros, respeitando as normas de trânsito, de civilidade, sendo generosos com o próximo no trabalho, se é o nosso superior, vamos tratá-lo com deferência, com boa vontade. Se é o nosso subordinado, vamos ter boa vontade e carinho. E por que nós falamos isso? Porque quando nós vamos desenvolvendo esses atributos, a prática desses pequenos servicinhos, esses pequenos atos de amor, a nosso sentido, aquele sentido que nos falta, vai se germinando. Nós vamos começando a perceber algumas coisas que não percebíamos. Alguns acontecimentos que não haviam significado, outrora, passam a ter. Nós passamos a entender um pouco mais o próximo, porque conseguimos entender um pouco mais nós. A nossa consciência vai se apurando, depurando. Então, aquilo que nós praticávamos antes vai sendo tirado dos nossos hábitos. Vamos cultivando novos pensamentos, novos sentimentos. E aí que esse refinamento, essa germinação desse sentimento vai nos mostrando Deus. Vai nos mostrando Deus quando olhamos para o céu, aquele céu azul, com as nuvens brancas, aquela placidez tranquila da mata, como um pássaro, o campo, o sorriso do próximo. Aí vamos encontrando Deus através das criaturas, a sua criação. E aí é por isso que João continua: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Veja que João falou isso com muita sabedoria. João dizem que era o apóstolo preferido de Jesus. Eu acredito que não, porque Jesus ele supera um pouco esse nosso limite. Talvez João fosse o que mais amasse Jesus, não o contrário, né?
esteve lá na Gólgota, né? E João, nós sabemos que foi depois encarnou com Francisco de Assis, que é João e Francisco, o mesmo espírito, mas é um espírito de alto espírito, né? E ele amou. João e Francisco de Assis amou muito não só os irmãos, amou os animais, amou as plantas, amou os elementais, amou indistintamente. Isso certamente o aproximou muito de Deus, porque como ele mesmo disse, certamente inspirado pelos meus espíritos, Deus é amor. E esse refinamento, esse amor, esse sentimento que é o ápice, né, dos sentimentos é que nos aproxima dele, dessa percepção. E não basta nós somente amarmos aqueles a quem nos amam. Aqui falamos do pai querido, do pai querido, do coração materno, do filho de nossa bênção, do irmão estimado. É fácil amarmos essas pessoas, porque elas nos amam também. Há uma reciprocidade de sentimentos. Mas o difícil é amar aquele que tem diferença. Que para nós, na rua passa e não sabemos quem é. Ou pior até, mais difícil ainda, é amar aqueles que nos odeiam, que nos magoaram, que nos caluniam, a quem nós chamamos de inimigos. É difícil porque ele exige mais de nós. O amor já exige por si só um desprendimento da personalidade humana. Porque para amar ao próximo é preciso extinguir o egoísmo. E esse sentimento que carregamos por muito tempo, muitos milênios, ele pouco a pouco vai sendo eliminado. E o seu antagonismo é o amor. O egoísmo ele é combatido pelo amor. É preciso se desprender da sua personalidade, ou seja, do seu egoísmo voltado, o sentimento voltado para si, e expandir para o outro. E isso, quando nós fazemos, também combatemos o orgulho. Porque se nós amamos ao outro, significa que nós encaramos como nosso irmão, nosso semelhante. E quando nós amamos aqueles que são para nós indiferentes, é um progresso, é um passo a mais. O degrau que Jesus fala, que Emmanuel falou, para encontro com Jesus. Ele é um passo a mais porque exige de nós um pouco mais de esforço nesse sentido, de encarar aquela pessoa que é indiferente como o nosso irmão. Repare, outro dia nós fizemos esse teste. Lemos e estávamos estudando essa palestra, nós pensamos, puxa, nós não passamos na rua e não falamos bom dia, boa noite pessoal, né? Que coisa, e aquela culpa, né? Culpa, nós temos culpa, né? Infelizmente. Não é um sentimento bom. Culpa não leva a nada. Mas é a conscientização e uma cobrança que tem que... E nós falamos boa noite. Começamos a falar boa noite na rua. Boa noite, pessoal. O pessoal olhava assim, quem é você, né? Então aí paramos para não parecer loucos na rua e tal, né? Mas é difícil. Então, pratiquemos com aqueles que temos um pouco mais de intimidade, os nossos vizinhos, por exemplo, os nossos vizinhos no condomínio, um bom convívio com aquelas pessoas que nos circundam. E às vezes até essas pessoas na rua que passam diferente. Esforcemos um pouco para que a nossa sociedade seja mais fraterna. De uma maneira que comecemos com um bom dia, uma boa noite, com gestos de gentileza, com conceder a fila para uma gestante, para um idoso, a preferência numa fila. Isso já é um gesto que vai semeando o Evangelho, o amor. Porque o Evangelho é, em suma, o amor. Quando Jesus disse amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração,
e de todo entendimento. E um segundo mandamento semelhante a este: amar ao próximo como a ti mesmo. Então vejamos que isso resume toda a lei e os profetas. Então, o Evangelho, na síntese, ele é amor. Ele é amor condensado, né? Que tem diversas facetas, como a paciência, a benevolência, o perdão. Então, semear isso na sociedade, nesses gestos, isso será, com certeza, frutificará. E o mais difícil é amar os inimigos, porque esses não têm aversão. Esse nos atinge diretamente no nosso ponto fraco. Não é à toa que temos inimigos, porque Jesus não tinha inimigos. Pelo contrário, Jesus esperou bilhões e bilhões de anos para vir à Terra. Ele formou este mundo. Isso aconteceu mais ou menos há 4 bilhões de anos, salvo engano. Depois vieram todos os reinos, vegetal, animal, mineral. Depois que a Terra estava toda pronta, veio o homem, há uns 100 milhões de anos, não, 100 mil anos, 200 mil anos, mais ou menos, eu não me recordo agora. E Jesus pacientemente esperou. Quando o homem atingiu um ponto que ele pôde descer para ensinar um pouco mais, durou 33 anos. Nós crucificamos nosso Senhor. E mesmo assim, crucificado, Jesus não tinha inimigo, porque ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus esperou tanto tempo e nós perdemos a oportunidade, fizemos uma besteira. Dizem alguns que era o sangue de Jesus que resgatava os nossos pecados. Sim, porque depois dele, quando Jesus falou amor pela primeira vez, os homens desciam círculos cantando, glorificando a Deus, porque sabiam que Jesus estava à frente, que havia aberto seus olhos para a grandeza de Deus, para a grandeza do reino de Deus. E nós estávamos embriagados de amor, de encantamento e confiantes em nosso divino Senhor, nosso pastor. E nos entregamos ao sacrifício não à toa. Nos entregamos ao sacrifício para que o Evangelho fortalecesse, persistisse no tempo. E muitos homens assim pereceram, confiantes, homens dignos, homens virtuosos, que foram para as galés e que retornam hoje pelos Espíritos, pela nova revelação que é o Espiritismo, trazendo essas verdades antes esquecidas, que foram deixadas lá para trás, que o homem tentou esconder, desvirtuar, mas que o Espiritismo escancara a todos os homens de forma clara, direta, sucinta. Jesus não tinha inimigos. Por quê? E o Espiritismo está lá, nos esclarecendo por quê. Porque o homem aqui nesse planeta de provas e expiações, quizá será um dia de regeneração, está submetido a esses machucados que as pessoas fazem, porque são pessoas imperfeitas como nós somos. E isso acaba gerando atrito, conflito, mas é como é como se fosse uma lixa, preparando a estátua para a sua perfeição, esses embates. E quando nós percebemos que isso faz parte do estágio evolutivo da Terra, e que nós estamos aqui na Terra para que possamos aprender justamente com essas provas, com esses atritos, acabou o inimigo. Porque se nós entendemos isso, como podemos desagradar e mal querer aquele que nos fere? Se esse é o instrumento que Deus utilizou para nos testar, ver se você está pronto, devemos bem dizer a Deus: Deus, obrigado, o Senhor confiou em mim e eu quero acertar dessa vez. Já erramos muito, é por isso que estamos aqui como trabalhadores da última hora. E temos que acertar, chegou o momento, é o momento de transição, é o momento que nós podemos subir em planos maiores, podemos talvez até deixarmos
de não precisarmos mais encarnar na Terra, podemos estar aptos a viver em outros mundos mais perfeitos, mundos onde não há mais tanto mal, ou se não, até ficar na Terra, que já é um grande avanço, porque a Terra está passando por momentos de transformação. Então como é que nós vamos maldizer aquele que nos fere? Isso o Espiritismo esclareceu. É por isso que é o Evangelho Redivivo, porque eles nos mostram o sentido daquilo. Aí lembramos de Jesus há 2000 anos sobre o monte dizendo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Você tem sorte de ser aflito, porque você vai ser consolado, desde que você aceite essa situação. Ora, então vamos aceitar o nosso inimigo, vamos amá-lo. Isso significa que nós vamos ter para com ele o mesmo sentimento, que isso não dá ainda. Mas não vamos guardar rancor, vamos perdoá-lo, esquecer aquela ofensa, não o que ele fez, porque isso a nossa cabeça não esquece, mas esquecer o que ele causou ao nosso sentimento, isso sim. E nunca vamos fechar a porta, deixemos sempre aberta. Quando for o momento e essa pessoa quiser se reconciliar, é difícil, nós dizemos pessoalmente, é difícil, mas quando ele quiser abrir a porta, vamos abrir, vamos recebê-lo. É isso que é o próximo. O próximo está aí nessas situações. E aí termina Emmanuel dizendo que na parábola do samaritano, eu cumprimentei, tira toda a atenção, né? Ele fala assim do samaritano, Emmanuel. Acho que talvez todos conhecem a palavra do samaritano, parábola do samaritano. Ela está em Lucas, versículo 10, não, capítulo 10, versículo 25 em diante, até o 37. Isso sucintamente é assim, a parábola do bom samaritano. Vinha um homem de Jericó de Jerusalém, Jericó, justamente. E aí ele foi surpreendido por uns ladrões. E os ladrões tiraram do que ele tinha e bateram nele e tal, e deixaram semi-morto. Aí passou um sacerdote e desviou. Passou um levita e também se desviou. Mas passou um samaritano. Passou o samaritano e se compadeceu, teve misericórdia dele. Olha que coisa maravilhosa. Teve compaixão. Olhou aquele ser e teve compaixão por ele. Ele se desprendeu do seu personalismo, conseguiu enxergar aquela pessoa que estava ferida, meia morta. Olha que significado, sentido figurativo. A pessoa não está plenamente em si, não está viva. Ela não está meia morta, está caída, machucada. E ele se compadeceu dessa pessoa que estava em dificuldade, derramou azeite e vinho, levou a uma estalagem, tratou dele e disse: eu volto, e quando eu voltar, tudo que você gastou, cuide dele para mim. Né? Dizem que o samaritano era Jesus, né? Cuide dessa pessoa machucada, cuide para mim, que quando eu voltar, eu te dou tudo aquilo que você gastou com ele. Também talvez seja aí outro significado dessa parábola, né? Se entendemos como samaritano Jesus. Se nós cuidarmos, teremos a retribuição também disso. Não que devemos fazer isso esperando retribuição, mas Jesus nos recompensará, nos reconhecerá. Né? Então, aí o samaritano foi. E Emmanuel fala que entre o próximo e nós se destacam a oportunidade, se destacam a necessidade e a oportunidade. Na parábola que nós contamos agora, que nós relembramos de Jesus, a necessidade estava daquele que estava doente, morto, meio morto. E a oportunidade veio do samaritano. Por quê? Porque
ao ajudar aquela pessoa, ele se engrandece, ele se moraliza mais, ele se torna uma pessoa mais melhor, né? Ele ajuda, ele se torna uma pessoa mais caridosa, uma pessoa que se compadece, que tem compaixão, misericórdia. E quando Jesus contou dessa parábola, ele perguntou pro fariseu, então, quem é o que o fariseu perguntou, né? Quem é o meu próximo? Aí ele contou a parábola. Aí ele perguntou, então, para você, quem é o próximo? É aquele que teve misericórdia, compaixão do que estava meio morto. E é por isso que entre o próximo e nós, a oportunidade e a necessidade. Nós ajudamos e temos a oportunidade de estarmos mais evoluídos. E depois de falarmos tudo isso, eu gostaria de lembrar que eu achei muito interessante que às vezes as pessoas falam do amor como algo divino também, mas que é dissociado da ciência, né? E nós lemos na codificação, salvo engano, na codificação, que o amor é uma lei de atração dos homens. E o amor também é a lei de atração dos minerais, porque ele rege dos astros, ele rege todo o universo. Olha como nos falta ainda o sentido, aquele sentido que falamos outrora, que se desenvolve com a prática do bem, mas ele está em todo o universo, E aí lembramos, puxa, por isso que João falou que Deus é amor. E um dos maiores cientistas que nós conhecemos na atualidade nos disse em uma carta de Einstein, a sua filha. Eu não me recordo o nome da filha, mas ele disse em um trecho da carta: existe uma força extremamente poderosa para a qual a ciência ainda não encontrou uma explicação. É uma força que inclui e governa todas as outras, e que está inclusa dentro de qualquer fenômeno que atua no universo. Esta força universal é o amor. Muita paz a todos. Até que saiu. Fiquei nervoso, faz tempo que não faz palestra. Então, chegou o momento de nós perguntarmos, fazermos, né, uma colocação. E enquanto você estava falando logo no início que nós queremos estar, acredito que todos queiram estar próximos de Jesus o mais breve possível. E eu estou relendo o livro Paulo e Estevão. Nossa Senhora, que coisa linda! A Abigail, no caso, né, deixou tudo, teve uma decepção, mas em nenhum momento, quando ela se apegou nos escritos de Jesus, ela se perdoou, ela não guardou rancor do Saulo na época, nada. Ela matou, e o Saulo, né, matou o irmão dela. Que ela estava demorando. E o irmão também não tinha algo. Então é uma coisa muito linda. É algo que a gente vai poder desenvolver com o tempo, com o exercício e nas menores coisas. No Você estava falando do livro Paulo e Estevão, né? E tem o livro do Emmanuel também, a história dele. Que é o livro primeiro há 2000 anos, né? E é muito interessante como inicia esse texto dizendo: esperas ansiosamente encontrar com o Senhor, porque Emmanuel se encontrou com o Senhor. Na época ele estava na figura de Públio Lentulus e sua filha tinha um problema de saúde muito sério. E ele já tinha buscado todos os recursos à época para curar a sua filha. Mas Lívia, sua esposa, que era um anjo, ouviu dizer de Jesus e pediu para Emmanuel, para Públio Lentulus, né, seu marido, senador romano de muito orgulho, raça, né, buscar Jesus. E ele foi disfarçado, salvo engano, à noite. E antes de chegar a Jesus, Jesus veio a ele
E na sua presença sublime, divina, ele quase que perdeu o sentido, ficou extasiado. E Jesus falou: eu vou curar a sua filha não por ti, mas pela sua esposa. Tem muito merecimento. Mas se você quiser me seguir, vai cortar um bom tempo. Não foi isso que ele disse, mas ele disse isso no final, em outras palavras. E efetivamente, Emmanuel não aceitou Jesus naquele momento. Emmanuel não aceitou. Passou-se 2000 anos. E tiveram vários outros livros contando as histórias de Jesus, de Emmanuel. 50 anos depois, ele foi o escravo. Renúncia, ele foi um padre. Até que sua última encarnação, que nós temos conhecimento, foi como padre Manuel da Nóbrega. E aí ele finalmente alcançou a permissão de resgatar todos os seus débitos. Mas todo esse período que ele passou combatendo o orgulho, combatendo o egoísmo, até que conseguiu. Mas hoje ainda, dizem alguns amigos nossos, que para visitar a Lívia, ele precisa passar por uma câmara de retificação. E tão superior a Lívia. Lá está um plano que transcende muito o nosso conhecimento. Então, isso daí é tão bonito, né? O Lourenço manda uma mensagem. Lourenço, um forte abraço. Você, Ana Maria Leia, também. Tudo de bom para você. Com a vivência, vamos nos aprofundando a respeito do próximo, que parece-nos tão próximo, mas que na realidade não está tão próximo assim. Se não, vejamos. O próximo, aquele que nos dá força, aumenta nossa fé, que faz com que enfrentemos todas as crises que se abatem sobre a humanidade, que nos envolve, nos socorre e nos dá esperança. Mas, diante das conquistas da ciência, a lacuna do próximo parece-nos tão banal que não conseguimos entender todas as crises do atual mundo moderno. Em nome de religiões se matam crianças, populações inteiras de forma ostensiva, como vanglória, tendo como premissa somente o orgulho e o egoísmo. Leonardo, você acredita que somos autossuficientes a ponto de prescindirmos do aprendizado constante que temos com as histórias, as dores e os sofrimentos alheios? Oi, Lourenço, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Olha, autossuficientes, eu acredito que nesse estágio que estamos ainda não somos. Nós dependemos muito da misericórdia de Deus. E como você falou no final, no começo, né? Que o próximo parece-nos tão próximos, mas que na realidade não está tão próximo assim. É justamente aquilo que falamos no final. Falta ainda esse amor entre nós. Porque o amor é a força de atração. Ele realmente traz o próximo para nós. Assim que nós conseguimos, né? Assim que nós atingimos o ponto em que amamos como Jesus nos amou, e aí sim, obedecendo à lei de Deus, é que nós vamos ganhando liberdade. Porque a liberdade, como aqui podemos entender o autossuficientes, ela está em obedecer a Deus e não fazer aquilo que queremos. Quando nós praticarmos, sermos justos, qual é a base da justiça? A base da justiça natural, não a justiça dos homens, que um dia chegará lá, até a justiça natural, mas a base da justiça natural, trazida por Jesus, que é uma lei de Deus, ela diz: fazer aos outros aquilo que gostaria que fizesse para ti. Isso é a justiça. E não fazer a ti aquilo que gostaria que fizesse para os outros. Não, desejar para você aquilo que... Sem confusão, esse trocadilho. Mas não o contrário. Nós temos que desejar para o outro aquilo que desejamos para nós.
E isso é um sinônimo de justiça, isso é a prática da lei. E isso vai nos trazer liberdade. Mas, como diz aqui no livro dos Espíritos, há uma lei única, a lei de justiça, amor e caridade. Porque, complementando a justiça, existe o bem. Porque se nós queremos para o outro aquilo que queremos para nós, e nós, certamente, a não ser que estejamos com algum problema, não gostaríamos de ter o mal para nós. Então, nós desejamos o bem para o outro. Então, é aí que a justiça, ela supera o que nós vemos aqui, né? Porque nós temos o amor. O amor supera a justiça, ele complementa a justiça. E se fizermos isso, aos poucos vamos nos tornando autossuficientes. Mas sempre haverá uma hierarquia, uma ascendência natural entre as pessoas. Uns serão os mais sábios e mais benevolentes, outros mais inteligentes e outros menos. Então, com a humildade, haverá sempre uma reverência, uma deferência por essas pessoas. E sempre haverá o que aprender. A perfeição, ela nunca é completa, porque somente Deus é perfeito. Mas podemos atingir níveis cada vez maiores. E até onde conhecemos o maior nível que existe é o nível de Jesus, o Espírito Crístico. Mas existem teorias de que há também em outros planetas também cristos desses planetas, governantes desses planetas, como há cristos de sistemas solares, como há cristos de galáxias, e por aí vai. Só que a nossa percepção ainda ela é muito pequena. Se nós pararmos para pensar nossa significância perante o universo, tudo que nós temos como ruim, como ruindade, se dilui. Tamanha grandiosidade do universo e da oportunidade que temos por sermos imortais de viver em todos esses locais, em todos esses universos. E temos a eternidade para aprendermos a sermos autossuficientes. Mas acredito que sempre haverá a necessidade de termos Deus em nossa vida. Você comentou bastante, ou pelo menos 2 vezes, a respeito da lei de atração. O amor existe. O que nós temos que vencer em nós é ao contrário da atração, que é a repulsão. Então, nós trabalhamos com essa lei diariamente, a atração e a repulsão. Nós sentimos repulsa por algumas coisas, por algumas atitudes. E é isso que nós devemos o quê? Trabalhar. Tem num livro de André Luiz, Missionários da Luz, onde eles tratam do reencarne de Segismundo. E ali tem um casal já reencarnado, já tem um filho, mas é preciso que o Segismundo renasça naquele lar. E eles eram um triângulo, tinham um triângulo amoroso em outra existência que acabou em tragédia. Então, quando ele estava para reencarnar, existe todo um processo, um trabalho de aproximação. E estava difícil, porque o pai, o marido encarnado, ele sentia a presença do antigo inimigo e ele não sabia, lógico que ele não lembrava. E é bom, por isso o esquecimento do passado que é bom. Mas ele não permitia o reencarne. Por mais que ele tivesse um relacionamento com a esposa, ele não, mentalmente, ele não conseguia permitir que fosse gerado um filho. Então, precisou do quê? Um trabalho de amor dos amigos do plano espiritual, enquanto eles estavam dormindo, porque eles fizeram todo um preparo com o filho já existente. Eles inspirando, o garotinho falava: papai, você está muito bravo, você está muito triste. Ele fala: não, meu filho, não tenho nada. Então você vem para casa cedo, vamos orar. O menininho. E isso já foi mexendo com o pai. Que ele começou a perceber que a atitude dele não estava sendo muito... A esposa sempre tranquila, tudo. Então, ele, com essa oração que ele fez naquela noite, ele se preparou. E aí os amigos do plano espiritual trouxeram ele para o plano espiritual. Ele, a esposa e o futuro reencarnante.
Na hora que ele viu o rapaz, o outro espírito, ele pediu socorro, pelo amor de Deus, me salva. Eu não sei, porque ele não sabia o que era. E aí o mentor, ele falando, não, peraí, como é que você maltrata assim um necessitado? Aí ele já fica assim. E aí existe o perdão, o amor todo trabalhando, que ele está acima da justiça, tudo. E ele conseguiu fazer com que o rapaz, o espírito reencarnasse. Ele conseguiu quebrar a repulsão. Com o quê? Com o amor. Então, isso é tudo muito maravilhoso. A gente precisa mesmo. Desculpe ter falado. Gente, vocês querem fazer uma pergunta, uma colocação? Não? Nós vamos lembrar do Samuel. Ou eles entenderam tudo? É verdade. É verdade. E o engraçado desse livro é que o Sigismundo, antes de encarnar, ele tentava, né, encarnar, mas o pensamento do seu futuro pai, ele era tão poderoso como todas as nossas mentes são poderosíssimas, e ele conseguia exterminar as células germinativas, né, os espermatozoides. Então ele esterilizava a própria possibilidade de fecundação. E quando ele aceitou, o Sigismundo, como tinha trabalhado muito no plano espiritual e gariado bônus horas, né, o famoso bônus horas, né, o nosso dinheiro ainda, você vê que é muito próximo ainda do que vivemos aqui, o outro plano, né? E aí sim, selecionaram um espermatozoide específico para a fecundação, que era aquele mais preparado para a programação reencarnatória do Sigismundo. Sim, é uma teia. Na verdade, nós estamos inseridos de um grande sistema, né? Um sistema que provavelmente, como a nossa Terra, um ser vivo, ele precisa, como um todo, evolucionar, trazendo todos os seus filhos, provavelmente outros orbes que circundam o nosso sistema solar também estejam passando por transformações. É um grande pulso da galáxia que faz para você um avante e uma retração, mas é uma pulsação de uma espiral em crescimento, né? Então sempre haverá estágios superiores. O problema é aqueles que ainda se persistem no mal, então não haverá oportunidade de fazer aqueles resgates necessários aqui na Terra. E por não haver possibilidade de resgatar e de aprender com os erros, é que Deus, na sua misericórdia, concede a eles outros orbes para que possam experimentar essas necessidades e aí sim aprender, trazendo progresso para aqueles que estão ainda abaixo. É uma grande solidariedade que existe no universo. E aí sim, se nós aprendermos o nosso significado neste conjunto todo, vamos verificar que tudo aquilo que nós não gostamos são meras bagatelas que se diluem frente ao infinito. Que nos circundam, de todas essas nossas necessidades, as bagatelas, a nossa mesquinharia, porque nós não enxergamos, não conseguimos enxergar o todo. Nós ficamos ainda limitados, muitas vezes porque nós queremos. Porque nossa vontade é soberana. Nós temos o livre-arbítrio. Mas chega um momento que nós nos cansamos de tanto sofrer. Nós cansamos de bater na faca. Cansamos de apanhar. E é um momento que nós temos essa oportunidade, como ele falou, da necessidade, da oportunidade, é a oportunidade que nos é oferecida.
para que possamos melhorar. Fazer do nosso dia a dia um momento melhor. E nós temos essa condição. Só basta querermos. Então, nós agradecemos pelas orientações. E em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, nós vamos abrindo os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Nós vamos aprendendo que a melhor forma de agradecer é doar aquilo que nós já temos de melhor no coração. Porque o que nos circunda, o que nos dá a vida, o que nos faz evoluir e crescer é o amor. Então, se nós não podemos praticar fisicamente, não podemos fazer o melhor, como fez o samaritano, vamos fazer em pensamento, em vibrações de amor, paz e reconforto. Vamos vibrar, queridos, pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus, pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares, muita luz, paz, alegria e harmonia. Permita-nos, Senhor, vibrar por nós mesmos. Graças a Deus. E assim, então, nós vamos agradecendo nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre amado, aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos, como eternos pedintes que somos, pedimos, Senhor, que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam, Senhor, que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Que assim seja, graças a Deus, uma ótima semana, um bom final de semana e uma ótima semana a todos. Fiquem em paz. Que nós possamos agora nos preparar para receber os passos, né? Mas que nós possamos permanecer com a paz de Jesus em nossos corações.